Então hoje é dia de falar sobre Joker Killer Smile, livro 3. Então é isso, meus amiguinhos, acabou a minissérie em 3 partes do Joker Killer Smile, escrito pelo Jeff Lemire, com os desenhos de Andrea Sorrentino. E vou dizer pra vocês que eu gostei mais das 2 primeiras partes. A última parte não acho que tenha sido broxante ou coisa do tipo, tenha sido um final ruim, mas ao mesmo tempo eu acho que o final não inovou tanto quanto eu esperava que talvez fosse, uma coisa que explodisse a minha cabeça, mas não foi tanto. Eu acabei achando que foi para um lado um tanto quanto comum em relação a questões envolvendo o Coringa. O fato é que a gente vê nessa minissérie o psiquiatra Ben tendo que enfrentar aí seus problemas psicológicos, né, que é basicamente a loucura, tal qual a gente viu no quadrinho anterior, que é a segunda edição aí de Joker Killer Smile. No quadrinho anterior a gente tinha visto que o Ben achava que ele estava aí tratando o Coringa fazer o que, umas 3 semanas, meses, que seja, mas depois ele descobre que está há anos tratando o Coringa e isso acabou causando a loucura dele, que fez com que a família dele, esposa e filho, se afastassem. Então a história basicamente vai mostrar então as consequências dessa loucura que o Ben agora sabe que tem, indo atrás do Coringa no Asilo Arkham para tirar satisfação com o vilão e as consequências de toda essa invasão ao Asilo Arkham que o Ben faz. E novamente aqui eu vou entrar no mérito da questão de uma comparação, porque tal qual o título desse Black Label Harleen, onde a gente vai vendo a Arlequina cada vez mais enlouquecendo e ficando ao lado do Coringa, claro que lá tem a questão do romantismo, da personagem estar se apaixonando pelo Coringa. Aqui o quadrinho, em 3 partes também, do Jeff Lemire, segue uma atuada parecida, onde a gente vai vendo gradualmente aqui o psicólogo, o psiquiatra, na verdade, enlouquecendo também e se tornando uma pessoa com problemas. Só tira o fato que o Coringa e o psiquiatra não ficam juntos. A grande toada desse quadrinho, o grande mote dele é falar sobre 2 mundos, o da insanidade e o da sanidade, que é onde o psiquiatra acaba entrando, que ele convive nesses 2 mundos. Ele basicamente, na verdade, convive no mundo da sanidade, mas ao mesmo tempo ele enxerga o mundo da insanidade, só que ele não sabe que está no mundo dessa insanidade. E é o Coringa que o apresenta este mundo aí que os loucos de Arkham convivem. Então é interessante ver a maneira como vai evoluindo essa questão toda, essa questão dos mundos, da maneira como as pessoas reagem estando de certa maneira, realidades alternativas. Não literalmente aqui tal qual o quadrinho de super-heróis, mas são coisas que envolvem essa questão da mente observando mundos diferentes. E o paralelo volta aqui porque na última edição de Harleen, para quem está acompanhando e para quem viu meus vídeos, eu vou falar um pouco de spoiler agora. No final, na última edição, tem uma rebelião no Arkham que envolve a Arlequina, que envolve o Coringa, assim por diante. Nesse quadrinho tem a mesma coisa, uma rebelião que envolve o Coringa e o psiquiatra. É muito parecido assim a maneira como esses 2 quadrinhos conversam. Só que eu acho que o quadrinho da Harleen, até por ter mais páginas, acabou se aprofundando muito mais essa questão da loucura e do Coringa. E de uma maneira que eu achei bem satisfatória. Aqui o Lemire, ele acaba trabalhando de uma maneira assim que talvez não se aprofunde tanto nessa questão da loucura. Não que seja ruim aqui a maneira como ele trabalhou esse lado do Coringa, o psiquiatra e assim por diante, mas eu acho que talvez tenha faltado um pouco de surpresa em relação à trama toda que foi elaborada aqui. Eu achei que faltou uma coisinha assim pra gente ficar realmente impressionado com toda essa loucura que é pontuada na história. E aqui eu vou trazer mais spoilers dessa última edição. Se você não quer saber dos spoilers, dá um tempo aí, né? Não veja mais o resto desse vídeo. Só curta, compartilhe, se inscreva no canal, aquelas coisas sempre. Mas o lance sempre importante era a questão da família, que eu vinha falando desde os últimos vídeos do meu review aqui dessa minissérie, que eu achava que no final o Ben ia matar a família dele. E todo o final do quadrinho se encaminha para mostrar isso, a relação do Ben com a esposa e o filho. Esse que é o grande mote aqui, o grande ponto que se é explorado em todo o quadrinho, o que vai acontecer com o Ben e a família dele. E
Eu acho que talvez se o Ben realmente tivesse matado esposa e filho, eu acredito que esse círculo todo da loucura que é trabalhado aqui dentro do quadrinho com o Coringa teria valido um pouco mais. Eu acredito que teria feito mais sentido em tornar o Ben uma pessoa louca. Meio que no final traz um pouco de redenção ao personagem Ben quando ele evita de matar sua família, quando ele vê o rosto do filho dele e vê um palhaço. Talvez isso ligue muito ao fato de que ele viu que um gesto de sanidade e não matar a esposa e o filho, ou ex-esposa que seja, isso poderia fazer com que uma espécie de sanidade não fosse passada para o filho. Isso se ele mantesse o filho vivo e a esposa morta, que seja. Mas ainda assim eu acho que acabou que... Eu não sei se realmente foi explorado esse lado da loucura tão bem quanto o quadrinho quis trabalhar. E, pelo menos foi um sentimento meu. Por mais que no final o Ben vá pro Asilo Arkham, ele vai ficar lá, vai ficar um tempo. Mas ao mesmo tempo a gente via já desde o começo do quadrinho, desde o momento que o Ben fazia as entrevistas com o Coringa, que ele já estava meio que no Arkham. Quando ele entrevistava o Coringa, você via duas celas, a cela do Coringa e o local onde ficava o Ben, que eram muito parecidos os dois lugares. Os dois locais eram a mesma coisa, como se os dois fossem detentos, fossem pacientes do Asilo Arkham. Então sempre foi pontuado isso, que realmente o Ben fazia parte já como paciente do Arkham. E bem na verdade o quadrinho não termina aqui. Ele termina com o Ben se ferrando, indo para o Asilo Arkham, a família ficando salva e viva, e o Coringa fugindo. O Coringa saindo do Arkham e conseguindo colocar todo o seu plano afora, que é sair do Arkham através do próprio Ben. Que nem o quadrinho da Harleen, na verdade, da Arlequina, onde também o Coringa usou a Arlequina para sair do Asilo Arkham. Só que aqui as coisas vão continuar, porque a gente vai ver então o Batman e o Coringa se enfrentando na próxima parte, e acredito que seja um one shot, que é Batman Smile Killer, que aqui é Joker Killer Smile, o Batman vai ser Smile Killer, onde o Batman vai atrás do Coringa especificamente. E talvez a gente veja mais resoluções em relação a essa questão de todo esse arco de insanidade que o Coringa está trazendo para essa história. Talvez um comparativo das insanidades do Batman com o Coringa. Vamos ver como o Lemire vai trabalhar isso no próximo quadrinho, que inclusive conta com os desenhos do Andrea Sorrentino. Mas que fica como destaque aqui uma coisa importante, que é o desenho. O trabalho do Andrea Sorrentino é muito bom e ele consegue colocar no papel toda a opressão que é a insanidade ou mesmo a sanidade, quando esses dois mundos se colidem entre a figura do Ben. É muito interessante as páginas, como trabalha isso. É muito importante o desenho aqui para a gente entender exatamente essa questão de sanidade, inclusive nas cores. A sanidade representa um vermelho vivo e a gente tem um amarelo representando a insanidade também, duas cores se chocando ali. É muito interessante como foi trabalhada essa questão artística nesse desenho. É um ponto muito importante na minha visão. E eu achei interessante como a capa do quadrinho aqui ela difere bastante das outras capas, da primeira e da segunda edição. Eu achava que as primeiras edições tinham capas que davam um pouco de medo, assim, olhar aquele Coringa, aquele verde ou aquele roxo. Eu achava uma coisa assim que te dava uma impressão ruim. Aqui já a capa ela tá um pouco diferente, já tá com aquele palhacinho que representa o conto de fadas ou o conto infantil que o Ben conta para o seu filho durante a trama. E é o paralelo maior que é feito, né? O Coringa sendo aquele palhaço dos contos e sendo representado como a maldade maior que tem durante ali a leitura desse conto. É interessante o paralelo, mas ao mesmo tempo ele não me pegou tanto. Eu acho que o texto assim, ele realmente não me pegou nessa última parte, é isso que eu quero dizer. Eu achava que ia ficar muito impressionado com ele, eu achava que ia ter muitas coisas assim que a gente ia falar, puta que pariu, hein, o Coringa é foda. Mas acabou que não, acabou que me soou parecido com outras histórias do Coringa que eu já vi. Então talvez o que eu posso dizer é que as duas primeiras partes da minissérie são bem legais, trabalham essa insanidade de uma maneira interessante. A última parte tem seus méritos também, tanto no texto, principalmente no desenho, mas ainda assim o texto, por mais que ele não tenha me pegado, eu ainda curti a leitura. Foi uma leitura interessante em vários pontos e a retratação desse mundo de insanidade e sanidade. É interessante isso. Talvez o quadrinho não tenha me pego tanto nessa última parte, porque existe uma quarta parte pra gente ler ainda, onde as coisas podem se resolver muito melhor. Então vamos esperar para ler essa última parte, que é o Batman Smile Killer, que sai em maio,
para tentar entender aqui qual que foi o propósito do Lemire ao escrever essa história envolvendo o Coringa e se realmente esse antagonismo do Coringa frente ao Batman vai trazer algo que possa me impressionar. É claro que tudo isso é minha opinião, não estou dizendo que é a opinião correta para a interpretação desse quadrinho. Mas é isso, meus amigos, essa é a posição que eu tenho que trazer sobre Joker Killer Smile, livro 3. Inclusive, a editora Panini já está para lançar a primeira história, a primeira parte dessa minissérie aí. A segunda parte já está até em pré-venda na loja da Panini, e eu acredito que quando esse vídeo sair já esteja vendendo a primeira parte. Mas enfim, eu gostaria de ouvir sua opinião do que você achou, se você concorda comigo ou discorda. Traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. E é isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!